A paz do Senhor Jesus é uma palavra do Senhor para os nossos corações. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor diz assim, por meio do profeta: clama-me, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A palavra do Senhor, ela nos convoca para desenvolvermos um relacionamento de oração a Deus. Nos mostra que, por meio da oração, há solução para a nossa vida. Mas é preciso nós procurarmos aquele que pode solucionar os nossos problemas. Vivemos hoje em um país de instabilidade política. Vivemos hoje uma guerra onde a verdade é tratada como mentira e a mentira como a verdade. Mas devemos buscar o Senhor, pois só Ele vai nos dar direção e solucionar aquilo que nós precisamos fazer. E Deus convocou a nação de Israel para que pudesse clamar. Deus falou ao profeta Jeremias convocar a nação para que clamasse a Ele, para que Deus anunciasse o que viria sobre a nação. E naquele momento no futuro a nação ia ser destruída. Mas mesmo diante dessa situação, mesmo diante do desespero, Deus ordenou ao profeta que falasse ao povo, que clamasse a Ele. E mesmo diante de instabilidade política, nós devemos clamar ao Senhor. Porque o nosso Deus, Ele não está no tempo de partido A ou partido B. A igreja do Senhor, ela é independente da posição política, se é direita ou se é esquerda. Mas o nosso Deus, Ele age porque Ele é misericordioso. Ele nos ama. Mas mesmo assim, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Que nós possamos buscar a Ele. Que nós possamos ter um relacionamento, uma confiança em Deus. Devemos confiar mais nele. Então, esta é a palavra que nós devemos fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Devemos buscar mais uma intimidade, entender que somente Ele pode resolver as situações que temos que lidar em nossa vida. Né? Então, esse é o primeiro tópico. Por que Deus pediu para Jeremias clamar? Para fortalecer o relacionamento e para mostrar mais fé em Deus. Né? Nós devemos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Devemos aumentar mais
fortalecer mais a nossa fé, para revelar o futuro, né? Deus convidou a Jeremias e o povo para Deus mostrar o futuro, quando ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A cidade de Jerusalém ia ser invadida pela nação da Babilônia. E o povo, alguns resistiam a se render ao rei da Babilônia, mesmo sendo direcionado, aconselhado pelo profeta Jeremias. E a cidade ia ser destruída, porque o povo tinha se esquecido de Deus. O povo tinha se deixado levar pela idolatria, praticar a injustiça. Mas mesmo assim, através dessa submissão ao rei de Babilônia, Deus restauraria a cidade. Então, no meio de situações da nossa vida, nós devemos buscar ao Senhor. Mesmo sabendo que, de acordo com a ótica humana, dos especialistas em economia, nós devemos buscar a Deus. Parece hoje um futuro incerto, mas para Deus nada é impossível. Se nós, como igreja, nos posicionarmos, clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, há uma solução para a nossa vida. Para ensinar sobre o poder da oração, Deus ele convocou a Jeremias porque o povo tinha se esquecido de Deus. Desde a saída do Egito, Deus vinha advertindo o povo por meio de Moisés e por meio de outros patriarcas, de outros líderes religiosos. Advertia sobre a política, advertia sobre a idolatria. E mesmo assim o povo continuava a pecar contra Deus. Quando ele disse para Moisés e para Josué e para toda a nação que quando chegasse a Canaã, quando passasse pelas 7 nações idolátricas, o Senhor disse para que eles não aprendessem aqueles costumes, que as nações eram idolátricas. Né? As 7 nações que estavam dentro do território da terra prometida de Canaã, eram nações que cometiam idolatria. Tinham outros deuses. E o Senhor diz: não aprendam com eles. E nesse período da invasão de Nabucodonosor, no livro de Jeremias fala acerca da rainha dos céus, a qual os filhos de Israel, que tinham casado com outras mulheres estranhas dessas nações proibidas, tinham aprendido a fazer oferenda a esta rainha do céu. E também a outros deuses, a qual houve a ira de Deus. Por causa dessa idolatria, Deus permitiu e usou a nação babilônica para corrigir Israel.
Então nós podemos aprender aqui que Deus usa as circunstâncias do momento para nos corrigir, para nos ensinar a sua palavra. E por último, para diferenciar a oração da reclamação. Há um autor que diz que 10 minutos de oração é melhor e mais proveitoso e mais benéfico do que 1 hora de reclamação, de murmuração. Às vezes nós preferimos reclamar do que orar ao Senhor, do que agradecer ao Senhor. Mesmo diante de situações que parecem ser irreversíveis. E nesse período da invasão de Jerusalém, o povo só sabia reclamar. O povo só sabia culpar e diziam até que Jeremias estava levando eles próprios para ser mortos. Mas Deus, por sua misericordiosa bondade e seu infinito amor, Ele, por meio desse profeta, convocou o povo para orar. É melhor nós orarmos ao Senhor, mesmo em situação que parece não ter solução, mesmo diante de uma instabilidade política, mesmo hoje a igreja caminhando para um desequilíbrio, aonde estamos caminhando para um evangelho aonde há dúvida, um evangelho que parece não ser um evangelho autêntico ao evangelho de Cristo. Nós devemos clamar ao Senhor. Nós devemos um evangelho não autêntico. Um evangelho permissivo, um evangelho inclusivo. Nós devemos orar ao Senhor. A igreja de Deus, ela tem poder, a igreja de Jesus Cristo, ela tem poder aqui na terra. E por meio do relacionamento sincero com Deus, a situação pode mudar. Porque por meio desse clamor, o povo foi levado à Babilônia. Mas 70 anos depois, esse povo retornou a Jerusalém, se reconstruíram como nação política e como nação religiosa. E veio o tempo de paz. Quem sabe hoje o Senhor nos está nos convidando a clamar. É ano de eleição, ano de decisão. Sabemos que a solução do nosso país não está nas mãos de direita ou esquerda, mas sim do Senhor Jesus. A igreja
do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, deve se posicionar, deve clamar para que o Senhor venha solucionar a nossa situação. Davi disse que quando chegarmos a uma determinada cidade, estivermos em um determinado país, devemos clamar pela paz daquele país, pelo rei ou pelo governador, nos dias atuais, na linguagem atual, pelo presidente daquele país, porque na paz daquele país nós teremos paz. E por meio desse salmo, Jesus Cristo também falou acerca disso. Jesus falou também que na paz daquela cidade nós teremos paz, os apóstolos teriam paz. Então devemos clamar, devemos orar, devemos buscar ao Senhor. E que fique no nosso coração esta palavra. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O futuro pertence a Deus, mas o posicionamento pertence a nós. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos, como igreja, essa palavra é direcionada à igreja, como igreja, o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, registrou uma palavra de Jesus aos 70, diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno não fará dano algum. Então nós temos que buscar o poder de Deus através da oração, da palavra, do jejum. Devemos clamar. Sabemos que há forças que é contrária à igreja aqui na terra. Mas nós devemos buscar ao Senhor. Devemos orar a Deus. Devemos nos relacionar mais com o Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos guiar. Que o Senhor possa nos direcionar. Eu quero orar nesse momento. Pai amado, justo e eterno Deus. Neste momento nós queremos te dar graça por esta palavra ao nosso coração. Que possamos aprender com a nação de Israel, principalmente o sul de Israel, Judá, aonde Deus falou por meio do profeta Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. Esta é a certeza
que nós devemos, que nós temos e devemos fazer, clamar ao Senhor, porque Ele vai nos responder. E vai anunciar coisas grandes e firmes, a qual está oculta aos nossos olhos carnais, aos nossos ouvidos carnais. Mas se nós clamarmos ao Senhor, se nós te buscarmos, ó Deus, o Senhor responderá. Que a paz do Senhor enche os nossos corações. Amém e amém.